A prática, né, o fato de você fazer muitos exercícios, resolver muitas questões de concurso, isso é indispensável, isso faz muita diferença no resultado da prova, porque por mais que haja variações, as questões devem ser inéditas, você sabe muito bem a necessidade, né, você sabe que há uma necessidade de que as provas contenham questões inéditas, mas esse ineditismo não evita repetições de conteúdo, repetições de estruturas, repetições de modelos de questão, de enunciados. É isso que faz o candidato ficar mais seguro na hora da prova, né? Ele passou pela experiência de resolver questões sobre aquele assunto várias vezes antes da prova. Então, na hora da prova não é novidade, não é algo que provoca uma certa dificuldade, o cara está todo embaraçado, todo se sentindo estranho, né? Aquela coisa do trabalho, quando você começa a trabalhar num lugar, os primeiros dias são ruins, são de expectativas, claro, mas você não está ambientado ainda, não sabe localizar as coisas, né? Se for um sistema operacional, você ainda não domina as ferramentas daquele sistema, então tem alguém ali com mais experiência que você dando os bizus, orientando, ó, clica aí, abre essa pasta, agora vai pegar tal objeto em tal lugar, fala com fulano, fala com Beltrano, quando for assim, liga para João, liga para Maria. Você tem uma pessoa com mais tempo na casa passando as dicas para você, fazendo com que você fique ambientado. E à medida que você vai repetindo aquele procedimento, você começa a fazer aquilo com mais naturalidade e a resolver com mais facilidade. Por que isso? Porque fazer concurso é igual. Exatamente igual. O professor é essa pessoa que de repente está na empresa há mais tempo. Então ele vai fazer com que você fique ambientado. Agora, de tanto repetir os procedimentos, de tanto repetir a resolução de questões, você deixa de ver a coisa como um bicho de sete cabeças porque você reconhece estruturas repetidas. Lembra a primeira questão que fizemos no final do bloco 1? Qual era lá o bizu, qual era o verbo destacado, ou qual foi o gabarito, e qual era o verbo presente no gabarito? Não era o verbo implicar? Olha a questão 2. Olha aí. O texto diz assim: organize sua empresa, um nível de organização deve ser mantido dentro da empresa. Aí, ó, isso implica em definição clara de cada função. Candidato, preste bastante atenção. Se você pegar este texto, entre aspas, todo ele, todo o texto que está aí, se você oferecer esse texto à análise de amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, parar no meio da Avenida Rio Branco, pergunta às pessoas, enfim, se você pedir análise desse texto, meu amigo, leia esse texto, por favor, me diga se você encontra algum erro. Ninguém ou quase ninguém vai implicar com essa preposição aí. Organize sua empresa. Aí talvez a pessoa vai falar assim, pô, não teria que ser tua. Vai ficar cismado com possessivo. Vai ter gente implicando com vírgula. Um nível de organização deve ser mantido dentro da empresa. E repetiu a palavra empresa, deve ser esse o erro. As pessoas vão fantasiar. Mas quase ninguém vai se incomodar com essa segunda parte. Isso implica em definição clara. Isso é muito comum. Só que está errado. Veja bem, a norma culta diz que se implica algo. Implicar no sentido de acarretar. Se você usar o verbo implicar, se você usar o verbo implicar com o sentido de aborrecer, aí é preposição com, né? Ele implica com o colega, ela implica com a irmã. Mas implicar com a acepção de acarretar não pede a preposição em. E a preposição em é muito usada. Então muita gente passa os olhos por esse texto, entre aspas, da questão 2, aí quando vê o comando, nesse segmento há um erro contra a norma culta, que é. Aí a pessoa, ih, rapaz, tem erro, eu nem vi. Aí já está sugestionada, né? Reparei, a letra A sugere que o erro seja do possessivo, não tem nada a ver. A letra B sugere que o erro seja um nível D. Atenção, um nível D, nesse contexto aí, está correto. É um nível de organização. O que a norma culta repudia é a nível D. Que chegou, durante muito tempo foi um vício, né? A nível de pessoa, ele é muito ser humano. Não tinha essas coisas assim? Fulano a nível de funcionário não é legal. Isso não existe, a nível D não. Vamos conversar aqui a nível de colegas de trabalho, pelo amor de Deus. A nível D é podre. Refute isso, elimine isso do seu vocabulário, caso você use. Acredito que não, né? Já teve a sua moda. Há até um filme com a Marieta Severo e o Antônio Fagundes, eles são um casal, não lembro qual é o filme. É um filme com os dois, eles, marido e mulher, né? E eles discutindo no carro, conversando no carro, aí o Antônio Fagundes fala isso.
A nível D, aí a Maria de Severo se irrita, dá uma patada nele, um coice, se corrige. É coisa de marido e mulher já, né? Há muito tempo, já tem intimidade, aí já não precisa ter muito filtro na hora de corrigir, né? Já chega pisando. Mas é isso, não existe a nível D. Um nível D tranquilo. Então, voltando lá, a letra B, beleza, não tem nada demais com o nível D. A letra C sugere que o problema seja na concordância do executadas. O executadas está na linha 2. Note que ele vem depois de tarefas. Então é óbvio que não tem erro nenhum. Tarefas executadas. E a letra E fala que o diário está mal colocado na linha 3. Relatórios diários. Não está mal colocado. O erro é na regência desaconselhável de aplicar. Letra D. Então note que duas questões tendo como foco o mesmo verbo, da mesma banca. Claro, concursos diferentes, óbvio. Mas é isso, candidato. Talvez, não sei, mas talvez até você começar a assistir a esta gravação, tem que botar o A, né? Até você começar a assistir a esta aula, na sua cabeça, implicar em era algo válido. Né? Talvez se você tivesse que redigir um texto para o seu chefe, para alguém, talvez você empregasse lá. Essas mudanças implicam na necessidade de treinamento. É agressivo isso que eu estou falando? Você me ouve e fala assim, pô, Alexandre, que bobagem. Ou é algo aceitável, né? Ou é algo interessante? As mudanças estabelecidas implicam na necessidade. Não tem essa preposição em. As mudanças que a empresa estabeleceu implicam a necessidade de treinamento. Implicam algo. Então, talvez você não soubesse, não sei se você já tinha esse conhecimento, mas olha como a gente massifica à medida que repete, à medida que tem contato com. Se você começou a ver essa aula sem saber do que a gente acabou de ver nas questões 1 e 2, eu tenho certeza que você não vai mais esquecer. Principalmente se você daqui a um tempinho revisar. Se você fizer uma revisão. Implicar não admite preposição em no seu complemento. 2 questões sobre isso. Não esqueça. Se aparecer na sua prova, não erre isso. Ok? Beleza? Vamos para a terceira? Vamos lá. Uma mensagem no Facebook dizia o seguinte: consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Boicote o consumismo. Muita gente confunde consumismo com consumo, né? Eu espero que você saiba a diferença. Consumismo não é consumo. Consumo é uma coisa, consumismo é outra. Tá? Consumo todo mundo tem que fazer. Você não vai viver uma vida sem consumir nada. O consumismo, segundo esse texto, consumismo basicamente é você se entregar, se render a gastar dinheiro, né, com coisas que realmente não são tão necessárias. Uma hora ou outra, claro, todo mundo vai fazer isso, mas tem gente que vive disso, né? Bom, qual é o desvio? Segundo a letra A, acentuação gráfica de uma palavra. Quais são as palavras aí? Com acento, tudo certo, sem acento também, não tem nenhum erro com relação à acentuação gráfica. Indicação errada de uma forma plural. Esse é o tipo de questão que demanda assim, uma certa atenção e uma certa apreensão, porque quando ele fala assim, indicação errada de uma forma plural, como ele não foi preciso, exato, ele foi genérico, isso dá uma certa angústia, né? Que você começa a ler tudo no texto um pouco angustiado. Ih, meu Deus do céu, será que tem um plural inadequado aí? Cadê? Aí você fica procurando, tem nada errado também. O gabarito é a letra C, a ausência de preposição. Vamos lá? Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa. Vou escrever aqui no quadro para você entender direitinho. É o ato de comprar o que você não precisa. Então tá aqui, ó. É o ato de comprar o que você não precisa. Uma amiga, toda vez que ela invadiu o espaço, não, né? Dá pra ver. Uma amiga, toda vez que se deparava, toda vez que estava numa loja, em algum lugar e se deparava com a situação de compra ou não compra, ela fazia como mantra, botava na cabeça uma música dos Titãs, bem antiga, chamada Será que é disso que eu necessito? Né? Será que é disso que eu necessito? Então ela falava, quando estava numa loja, ela olhava, será que é disso que eu necessito? Para poder não gastar dinheiro. Muito, muito sovina essa minha amiga. Mas é aquilo, né?
não gastava com essas coisas e ia guardando. Tem a sua compensação lá na frente também. Quando precisa, ou quando precisa fazer um investimento mais pesado, né? Tem lá guardado. É o ato de comprar o que você não precisa. Olha aqui, ó. Este que é um pronome relativo. É um pronome relativo. Aqui, candidato, há uma situação curiosa, porque vale sempre ressaltar o seguinte. A partícula o, toda vez que a gente se depara com o termo o, ou a ou as, né? Existe uma certa inclinação de cara pensar assim, o que é o o? Artigo. Essa é uma tendência, né? A gente estudou isso lá na infância, o a ou as, os artigos definidos, o menino, a menina, os meninos, as meninas, o livro, o totó. Né? Então, o artigo definido masculino. Ok. Mas o o pode ser pronome oblíquo átono. Não pode ser? Peguei o livro e emprestei-o ao aluno. Emprestei-o, retoma livro. É um pronome oblíquo átono. E pode ser pronome demonstrativo. A partícula o pode ser um pronome demonstrativo. Como você vai fazer essa identificação? Quando ela antecedendo o que for equivalente àquilo. E é o caso. Consumismo é o ato de comprar aquilo que você não precisa. Comprar aquilo. Então, este o equivalendo àquilo vai ser chamado de pronome demonstrativo. Tá bom? Pronome demonstrativo. Não é artigo. Até porque, candidato, veja bem, se fosse artigo, teríamos de reconhecer, identificar um substantivo masculino singular, né? E não há um substantivo masculino singular no texto. A parte do consumismo está aqui atrás, né? Consumismo é o ato de comprar aquilo que você não precisa. Ok, mas veja, lembra, o pronome relativo introduz uma oração que contém um verbo transitivo indireto, que contém um verbo que pede preposição no complemento. Quem precisa, precisa de. Você precisa de sossego, você precisa de dinheiro, você precisa de saúde, você precisa de alguma coisa. Cadê a preposição de? Não está aqui. Agora, sendo bem honesto, né? Vamos lá, sejamos honestos. Não está aqui, mas faz falta. Você olha para esse texto e sente falta dela. É o ato de comprar o que você não precisa. Muito sonoro, muito agradável esse texto. Sonoro, no visual também. Este é o ato de comprar o que você não precisa. Se você falar isto aqui para 100 pessoas, acho que ninguém vai corrigir. Ninguém vai corrigir você. Se você enviar isso escrito para 100 pessoas, acho que ninguém vai voltar o texto chamando a sua atenção. Ó, vacilou aí que falta uma preposição. Não vai. Este é o texto apresentado no texto base, porém você que estuda para fazer concurso sabe que quem precisa, precisa de. Então, meu amigo, olha que coisa linda. A preposição de tem de aparecer aqui. É o ato de comprar o de que você não precisa. Aí você pode parar nesta hora e falar assim, Alexandre, você está de sacanagem comigo, né? Você não vai me convencer que o texto correto é o que está escrito no quadro agora. Pelo amor de Deus, você não vai me dizer que o correto é isso. Aí a pessoa fica com ódio. A pessoa, língua portuguesa é negócio de maluco. Português é uma coisa do demônio. A pessoa fica revoltada. Meu amigo, você tem todo o direito de achar estranho. Mas não é difícil. Não confunda estranho com difícil. Por que estranho? Porque a gente não emprega essa preposição no dia a dia. Então, como a gente não tem contato com essa estrutura, quando ela aparece, a gente estranha. Como é que você vai se sentir confortável com algo que você não conhece, não usa muito? É normal que você estranhe o que é novo, o que é diferentão. Agora, não é difícil. Por que não é difícil? Porque você sabe que quem precisa, precisa de. Entendeu? Não precisa ficar desesperado. Ah, então eu não sei escrever. Olha só, sem a preposição, não é nenhum crime. Se a preposição não está adequada ao padrão culto, esse é o problema. Você, no dia a dia, não precisa usar o padrão culto o tempo todo. Aliás, é provável que você nem precise usar em situação nenhuma, em vários dias. Mas se você vai fazer um concurso público, vai fazer uma redação, um documento que vai ser lido por um juiz, por um professor de língua portuguesa, um mestrado, uma tese de mestrado, um TCC, é outra coisa.
Aí você tem que ser um pouco mais rigoroso no que você prepara. E aí, se quem precisa, precisa de, tem de ter a preposição aqui. É o ato de comprar o de que você não precisa. Se você quiser um texto melhor, bota o aquilo aqui, ó. Comprar aquilo de que você não precisa. Não fica tão ruim, tá? E tem um outro problema. Voltemos ao enunciado. Note que na linha 3, imaginemos que esse primeiro problema que eu acabei de destacar não seja percebido por você, ele não é percebido por 99,99% das pessoas que lidam com a língua portuguesa. Ok. Mas na segunda linha, para impressionar, lá no final dela, ó, segunda linha, final dela, para impressionar pessoas que você não gosta. Esse eu já usei, esse exemplo eu usei lá no início. Se você não gosta de. Então é para impressionar pessoas de que você não gosta. Esse é um erro talvez mais fácil de ser percebido, ou menos difícil, dependendo do ponto de vista. Ok? Então, letra C, o gabarito, faltou a preposição de, depois de comprar aquilo de que você não precisa, é mais estranho e entendo a sua reação de estranhamento, ok? Mas não é difícil. E ainda que isso passe despercebido por você, na linha 2, para impressionar pessoas que você não gosta, aí quem treina, quem estuda, não pode deixar isso passar. Se você não gosta de, então é para impressionar pessoas de que você não gosta. Ou das quais, né? Se você preferir usar o pronome o qual. Legal? 3, letra C de casa. Não tem nenhum problema de conjugação verbal e também está tudo certo com a pontuação. Sigamos. Questão número 4. Vamos lá. Ele faz uma troca quanto ao verbo, né? Tem o verbo separou e tem os verbos, né? Separou e sabia no texto original. O site separou 7 coisas que ninguém sabia. Ele troca o verbo e aí ele pergunta qual é a errada. A FGV gosta muito da inadequada, né? Uma banca que trabalha bastante com a errada, com a inadequada. Letra A. Ele botou a que ninguém conhecia. Separou 7 coisas a que ninguém conhecia. Vamos ver isso com carinho? Aqui, ó. Vou escrever aqui para... Separou. Alguém separou... O site, né? O site separou 7 coisas. 7 coisas. A que ninguém conhecia. A que ninguém conhecia. Então a gente trabalhou a questão anterior com sonegação de preposição, né? Faltou a preposição. Aqui é excesso, né? Aqui tá sobrando. Porque olha aqui, ó, o pronome que introduz uma oração com o verbo transitivo direto. Aliás, o texto continua, né? Eu tô fechando aqui, mas o texto continua. Aqui ninguém conhecia sobre os celulares. Olha aqui. Se ninguém conhecia alguma coisa. Você não conhece algo. Você não conhece alguém. Você não conhece objeto direto. Eu não conheço as leis do direito, eu não conheço algumas leis, né, ou muitas leis, eu não conheço o síndico do condomínio, eu não conheço o diretor da empresa, eu não conheço alguém, eu não conheço alguma coisa. Eu não conheço nada sobre esse assunto, eu não conheço certos lugares, eu não conheço algo, ou alguém, é transitivo direto. Então, o que esta preposição está fazendo aqui? Ela foi inserida justamente para você perceber que essa estrutura não faz sentido algum. Legal? Agora, é a letra A, né? Aí a pessoa fala, pô, letra A... Existe um mito em relação à letra A. A pessoa, o enunciado pede a errada. Há um problema na A. Mas, é claro, você vai ler as opções B, C, D, E, e alguma coisa no meio do caminho vai deixar você um pouco confuso, um pouco na dúvida, você vai perder um tempo com uma questão que poderia ser resolvida com rapidez. Mas vamos lá. Na B, repare, de que ninguém se lembrava. O site separou 7 coisas de que ninguém se lembrava. Se ninguém se lembra de. Ok? Candidato, em relação a esse verbo, é importante destacar o seguinte. Essa dupla, lembrar e esquecer, é uma dupla que merece atenção, tá? Considere como se tivéssemos aí verbos diferentes, a forma pronominal e a forma sem pronome, porque vai haver uma diferença na regência. O que vale para o lembrar, vale para o esquecer, o que vale para o lembrar-se, vale para o esquecer-se, tá ok? Então você vai dizer assim, ó, eu lembro o dia do aniversário dela. Eu lembro algo, eu lembro o dia.
Eu lembro todas as senhas. Eu lembro algo. Beleza? Eu esqueci o dia do aniversário dela. Eu esqueci todas as senhas. Eu esqueci algo. Então, lembrar e esquecer, verbos que não pedem preposição no complemento. Se esses verbos vierem nas formas pronominais, lembrar-se, esquecer-se, complementos com preposição. Eu me lembro do dia do aniversário dela. Eu me lembro do. Eu me lembro, né? Ela se lembra do meu aniversário. Não vai sair por aí falando eu se lembro, né? Então, eu me lembro, tu te lembras, ela se lembra de algo. Eu me esqueço das senhas. Tu te esqueces das senhas. Ele se esquece da senha. Nós nos esquecemos das senhas. Quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Quem esquece alguma coisa. Quem lembra alguma coisa. Não esqueça isso ou não se esqueça disso. Vamos lá. Letra B de bola, então. De que ninguém se lembrava. Joia, perfeito. Letra C de casa. Que ninguém esquecia. Perfeito. Repare que o esquecer não está pronominal. Letra D. Sobre que ninguém discutia. O discutir já apareceu numa outra questão que foi analisada aí, hein? Olha a repetição, que traz a massificação, que traz segurança, que faz você ficar ambientado. Tá certíssima a letra B, a D de dado. Sobre que ninguém discutia. A B também, né? Legal? Uma ressalva aí. Sobre que, né? Você provavelmente já deve ter visto em algumas gramáticas tradicionais, bem antigas, uma recomendação para que se evite o uso de preposições de sílabas antes do pronome que. Alguns autores fazem essa observação, ressalva. Então, alguns. A FGV não pensa nisso, não considera isso. A gente está na quarta questão, já é a segunda vez que a gente encontra discussões sobre que, né? Assuntos sobre que discutimos. Coisas sobre que ninguém discutia. Não tem problema, ainda que você estudando um material teórico que contém essa ressalva, ignore isso para efeito de FGV. A FGV topa, aceita de boaça pronome relativo que precedido de preposições de sílabas. Alguns camaradinhas aí, alguns gramáticos mais tradicionais não acham isso legal. O problema é deles, então sigamos aqui. E a letra E, 7 coisas a que ninguém se referia. Perfeito, se ninguém se refere a. Então a preposição de, na letra B, preposição de antes do que, se justifica pela forma se lembrava. Quem se lembra de. A ausência de preposição na C, porque quem esquece algo. Preposição sobre na D, porque quem discute sobre. E preposição a na E, porque quem se refere a. A letra A é o gabarito, porque nada justifica a preposição a, já que quem conhece algo. Vamos à quinta. A oração adjetiva abaixo, que deveria vir introduzida com pronome relativo precedido de preposição, é. Esse enunciado já assusta muita gente, né? Porque ele fala assim, a oração adjetiva abaixo. Aí a pessoa olha para as opções A, B, C, D, E e pensa, e eu sei o que é oração adjetiva? Eu nem sei o que é isso, pô. Mais atrapalha do que ajuda esse comentário, né? Mas segue com o que a gente vem fazendo desde a primeira questão. Segue com esse raciocínio. Você vai encontrar um que, vai encontrar um qual, a qual, um quem, enfim. E aí você vai ver se o regente que vem após essa palavra é um pronome, é um verbo que pede preposição ou não. Nome também, né? E tudo certo. Então, só na letra A está escrito assim, lidar com situações emergenciais e atuar em casos que, olha o pronome relativo aí, está começando uma oração adjetiva aí. Beleza? Lidar com situações emergenciais e atuar em casos que venham a causar transtornos. Tá certo? Não tem preposição aí. Casos que venham a causar transtornos. Se vem a causar alguma coisa. Nada de preposição. Passou no teste a letra A. Letra B. O aumento progressivo da frota de veículos provoca congestionamentos que muitas vezes impedem que os procedimentos planejados de emergência sejam adotados. Tudo certo também, olha só. O aumento progressivo da frota de veículos provoca congestionamentos. Oração principal. Que muitas vezes impedem, esse que retoma congestionamentos. Esses congestionamentos muitas vezes impedem algo. Então nada de preposição antes do que. O verbo impedir é um verbo transitivo direto.
E o segundo que, na linha 2, ele não é pronome relativo, né? Ele é conjunção integrante. Muitas vezes impedem isto. Tá? Com todas as ressalvas em relação a esse recurso, a essa estratégia, porque nem sempre ela dá certo, mas para efeito de concurso, e principalmente se a gente considera a letra B, está valendo. Então não há falha na B. Candidato, olha a letra C. O gerenciamento de acidentes de trânsito, vírgula, como a velocidade que se desfaz o local de uma batida numa via estrutural. Olha só. Velocidade que se desfaz o local de uma batida. Vamos pensar nisso? Você se desfaz de um acidente no local de uma batida, né, com uma certa velocidade. Não é isso? Se você pegar a palavra velocidade, vou colocar aqui no quadro para facilitar a análise. Ó, a velocidade que se desfaz o local de uma batida. Então vamos lá. A velocidade que se desfaz é o quê? O local de uma batida, né? O local de uma batida, o LB, tá aqui, para a gente ganhar tempo. A velocidade que se desfaz o local de uma batida. Vamos pensar juntos aqui. Esta palavrinha aqui está retomando velocidade. Ok? Então você tem que imaginar esse termo velocidade fazendo parte dessa brincadeira aqui. É isso que o pronome relativo faz. Ah, ó, o quê? O quê? Está retomando 7 coisas. Você tem que pegar 7 coisas e imaginar que ninguém conhecia 7 coisas, sem preposição. Olha esse quê? Está retomando aquilo. O, não é? Você não precisa daquilo que você compra. Por isso, D. Que se desfaz o local da batida. O local da batida é desfeito, desfaz-se o local da batida, velocidade, não encaixou. Desfaz-se o local da batida com uma determinada velocidade, com velocidade. É isso. A ideia, a intenção é informar isso. No local da batida, né, desfaz-se o acidente, desfaz-se o local da batida numa via estrutural com velocidade, com rapidez. Então faltou a preposição com aqui. A velocidade com que se desfaz o local da batida. Vamos fazer um paralelo? A velocidade com que ele entrega o relatório com velocidade. Agora, você escrever a velocidade que ele entrega o relatório, a velocidade que ele entrega o relatório, faltou o com. Ele entrega o relatório com velocidade. Por isso a letra C é o gabarito, é o que o enunciado está pedindo. A oração adjetiva abaixo, que deveria vir introduzida com o pronome relativo precedido de preposição. É exatamente a oração da letra C, a velocidade com que se desfaz o local de uma batida. As outras opções, ok. Letra D, ó, situações como obras, fechamento de ruas e de faixas de tráfego, enchentes, alagamentos, às vezes quedas de encostas de árvores, que impedem a circulação normal de veículos. Todas as situações mencionadas impedem algo, impedem a circulação. Então o que não vai ser precedido de preposição. E na E podemos fazer a analogia com um infarto e um AVC que impedem o fluxo de sangue. É o mesmo verbo, né? É o mesmo regente, impedem algo. O que retoma infarto e AVC impedem o fluxo de sangue. Não tem preposição. Na letra D ele retoma situações. Situações impedem a circulação. Não tem preposição. Então, note que a questão 5 serve como uma base interessante para treinamento, né? Porque ela tem 5 estruturas e é sempre bom, candidato, ao resolver questões, é sempre interessante que você cogite a possibilidade de aprender com as 5. Eu vejo muita gente concentrando no foco no gabarito. O gabarito é a menina dos olhos de muitos candidatos. Questão 5, qual é o gabarito? C. Aí ele só dá confiança para C. Ele só considera a possibilidade de aprender com a C. As outras opções ensinam também. Se a banca está pedindo, né, se o enunciado está pedindo a errada, é claro que as outras opções ensinam como fazer. Ensinam coisas corretas. E se ela pede a correta, você tem 4 opções aí para aprender o que você não deve aceitar na prova. 4 problemas que você deve rejeitar. Então aprenda a estudar também considerando todas as opções da questão e não somente aquele foco no gabarito. Claro que o gabarito é importante, óbvio, mas são 5 possibilidades de massificar o conteúdo, de aprender cada vez mais. Acabou o tempo, né? Então vamos fechar aqui o bloco 2 e no terceiro a gente começa da 6ª questão em diante.